Olá, muito boa noite a todos e todas, amigos e amigas aí da Sociedade Espírita Vinha de Luz de Gravataí. Aqui é Felipe Mascarenhas. Sempre uma grande alegria poder estar aqui compartilhando com vocês das reflexões em torno do Evangelho. E na noite de hoje, meus amigos, eu queria agradecer muito pela oportunidade de poder estar aqui, de compartilhar com vocês e também com quem estiver nos acompanhando pelas redes sociais, seja hoje, nessa quinta-feira, ou quando estiver também acompanhando, assistindo esse encontro, que nós possamos nos sentir envolvidos em vibrações de paz e de esperança, sempre na sintonia com o nosso amigo e mestre Jesus. Vamos fazer uma prece. Aqueles que quiserem fechar os olhos, sentirem mais à vontade, agradecendo a Deus a oportunidade da vida, ao nosso amigo e mestre Jesus, pela possibilidade que temos de estar aqui na Terra hoje, apesar dos nossos imensos desafios, apesar das dificuldades que enfrentamos, mas também com as alegrias possíveis, com as possibilidades de progresso espiritual. Obrigado. Que os benfeitores espirituais, aqueles vinculados às nossas vidas, e os benfeitores espirituais do Vinha de Luz, nos envolvam, nos inspirem, conduzam, e que Jesus, nosso mestre e amigo, seja o nosso guia na reflexão da noite de hoje. Que assim seja. Bom, meus amigos e amigas, o item que nos cabe para a reflexão na noite de hoje está no capítulo 15 de O Evangelho segundo o Espiritismo. E este é um capítulo que estabelece um novo patamar para a experiência religiosa na Terra. Por quê? Vínhamos até então de uma experiência por milênios e milênios, em várias escolas religiosas, em que, muito mais centrados, não tanto pela sua doutrina, pelas suas filosofias em si, mas muito mais pelas criaturas que formavam as assembleias, as comunidades daquelas religiões, muito mais pelas criaturas falíveis que somos, as religiões até então procuravam reter ou obter cada vez mais fiéis num proselitismo, em busca de ter mais fiéis e dizendo que para a salvação, para que a criatura que abraçasse aquela filosofia religiosa, para que ela encontrasse o caminho da salvação, o caminho da sua felicidade, era preciso estar dentro daquela religião. Tanto é que quando Allan Kardec escolhe o título desse capítulo, que vai ser também um dos grandes lemas, uma das grandes frases norteadoras do Espiritismo, ele faz também aqui uma contraposição ao que se dizia na época. Fora da igreja não há salvação. Que equivale também a dizer, fora da religião X, Y, Z, não há salvação. E Allan Kardec, então, a partir do ensino dos espíritos, a partir do aprendizado com os benfeitores espirituais, o que ele vai dizer? Os espíritos nos ensinam. E não à toa ele vai beber nas fontes de Paulo de Tarso, como esse resgate ao cristianismo primitivo. Ele vai dizer, utilizando inclusive
as falas, as expressões de Paulo, ele vai dizer, Allan Kardec diria, fora da caridade não há salvação. Num sentido, e aí o benfeitor espiritual Emmanuel, quando vai comentar a palavra salvação, ele vai dizer o quanto ela expressa aqui, nesse sentido, um processo de educação do ser, de evolução, de progresso moral, espiritual, intelectual. Ou seja, fora dessa ação prática no bem, não há o processo de ascensão espiritual do ser. É claro, então, no rumo da felicidade. Mas o que nós vamos entender nesse capítulo e, em especial, não só nesse capítulo, mas em especial nos itens que nos cabem, muito especialmente na noite de hoje, que são os itens 6 e 7, quando nós vemos necessidade da caridade segundo Paulo, o que é que nós vemos lá? Allan Kardec pega um trecho da carta de Paulo aos Coríntios, aquela poesia bela de Paulo, para dizer: há uma virtude que nós precisamos desenvolver, praticar. Há uma forma de ser e viver a vida que é a mais elevada, por constituir-se o caminho que o ser tem de encontrar a finalidade da vida, os objetivos sublimes da vida. E quando Allan Kardec vai explorando isso no item, buscando, bebendo lá nas fontes da carta de Paulo aos Coríntios, ele vai dizer: ora, o objetivo da vida é esta solidariedade. É ao mesmo tempo em que progredimos e nos tornamos seres melhores, contribuirmos para a melhoria da coletividade, da experiência social, da sociedade em si, nos tornarmos espíritos mais caridosos. E aí é importante entender a caridade conforme a entendia Jesus. E isso quem vai nos explicar são os espíritos. Em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz essa pergunta aos espíritos superiores, lá no Livro dos Espíritos. Como Jesus entendia a caridade? E aí nós temos aquela famosa resposta, que nos leva para uma expressão de caridade que se manifesta em todas as circunstâncias da vida, que deve se manifestar, né? A finalidade em si é que a caridade esteja manifesta em todas as situações da vida. Normalmente, quando falamos caridade, qual é a primeira ideia que vem à nossa mente? Qual é a primeira imagem que surge? Vamos fazer esse teste agora. Você que está aí, onde estiver na sua casa, no deslocamento, onde você estiver. Falamos assim, caridade, caridade. Qual é a imagem que vem na tua cabeça? Para muitos de nós, essa imagem, quando falamos caridade, está atrelada a alguém dando algo a outra pessoa. Seja um alimento, seja uma roupa, seja uma ajuda, mas sim, está ainda muito atrelada a um aspecto material. E sim, ela tem também este aspecto. Ela é também um gesto amoroso de dar algo, de partilhar algo com alguém, seja um alimento, né, um prato de comida, seja uma vestimenta, uma roupa, um sapato. Isso tudo também está englobado, mas a caridade é muito mais sublime. É muito mais do que isso. Aliás, poderemos dar algo a alguém, dar um prato de comida, dar uma roupa,
uma mala cheia de roupas novas sem que isso seja um gesto de caridade? É óbvio, é claro, porque vai dependendo do nosso estado íntimo e do objetivo com que fazemos esse gesto. É claro, ora. Muitas vezes damos algo para nos desfazer, para entregar, para nos livrar da pessoa que ali está pedindo algo. Mas a caridade envolve um gesto, uma forma de pensar, um sentimento que vibra e se exterioriza a partir de nós na direção do outro, uma tolerância, um perdão, uma compreensão do outro, reconhecer as minhas limitações, os meus equívocos, ser amoroso comigo mesmo. Pensamos, às vezes, na caridade como sendo praticada ao outro, mas e a conosco? E a que nós precisamos praticar conosco, a fim de que possamos também estar em harmonia para poder compartilhar, auxiliar. Estou sem óculos, às vezes eu dou uma chegadinha aqui para ver, para dar uma olhada aqui no texto do Evangelho segundo o Espiritismo. Não é, meus amigos? Então, essa noção, essa compreensão que nos cabe dessa forma de ser, esse jeito de viver a vida. Então, poderemos estar agindo com a caridade. Para estarmos agindo com caridade, é preciso que ela nasça de um movimento interno, de uma compreensão minha de como ela se expressa, de qual é a finalidade desse meu gesto que eu estou fazendo e de eu fazê-lo com boa vontade. Vejamos o que Paulo vai dizer lá na carta. Vejamos se não é isso que ele está dizendo. E Allan Kardec coloca lá no começo. Vejam, porque é uma poesia, é um poema que Paulo compõe aqui. Não à toa, né? Porque Paulo aqui está escrevendo a comunidade cristã de Corinto, da cidade de Corinto. A cidade onde moravam, viviam até certo ponto da sua idade, da sua vida, Estevão e, é claro, Abigail, a sua amada, sua noiva, como nós vemos lá no livro Paulo e Estevão. Mas Paulo diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e as línguas dos próprios anjos, se eu não tivesse caridade. Algumas traduções aparecem: se eu não tiver amor, eu nada seria. Eu seria como um bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Algo que se movimenta, mas que não faz, que não cumpre o seu objetivo. Algo que se movimenta, que faz o gestual, mas que não irradia o seu objetivo em si. Imaginemos um sino que não ressoa, ou que só alardeia, mas que não alcança o seu objetivo final, mas que não gera frutos. E aí ele diz: ainda que eu tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda que tivesse toda a fé possível, a ponto de transportar montanhas, se eu não tivesse caridade, nada seria. Meus amigos, poderemos nos engrandecer em ciência, em conhecimento, em inteligência, em intelecto, mas se não formos caridosos, se não estivermos imbuídos de um sentimento de fraternidade, de solidariedade, de compaixão, de amorosidade,
se não estivermos compenetrados da necessidade de que essa é a principal virtude a ser desenvolvida, ora, o que seremos? O que seremos? Não é? Se não, talvez uma biblioteca ambulante, é claro, todo conhecimento e experiência adquiridas pelo Espírito servirá, nos acompanhará pela estrada evolutiva. Mas é preciso ter em mente que o objetivo central da vida, essa virtude mais elevada a ser desenvolvida, é a caridade. E aí, depois, não vou ler todo o poema aqui de Paulo, está lá na carta aos Coríntios, depois Allan Kardec vai dizer assim: Paulo compreendeu de tal modo essa grande verdade que disse: ainda que eu tivesse a linguagem dos anjos, que tivesse o dom da profecia, que penetrasse em todos os mistérios, que tivesse toda a fé possível, a ponto de transportar montanhas, se não tivesse caridade, se não tiver caridade, eu não sou nada, eu nada sou. Dentre estas três virtudes, e aí ele vai dizer quais? Fé, esperança e caridade. Dentre estas três virtudes, que são base, sustentáculo do ser na sua jornada evolutiva, fé, esperança e caridade. Dentre essas três virtudes, a mais excelente é a caridade. Meus amigos, fé, esperança e caridade. Então, o que ele está dizendo é que, e dialogava até com um amigo hoje, curiosamente dialogávamos hoje à tarde, pelo WhatsApp, sobre isso, sobre um certo movimento que tem acontecido nos últimos anos, de muitos jovens que não se declaram participantes de nenhuma religião, mas que procuram cultivar, segundo eles relatam, mas que acreditam em uma série de filosofias, em uma série de virtudes a serem vivenciadas e desenvolvidas. E aí nós pensamos, meus amigos, ora, se estas criaturas que não adentram-se, que escolhem não se dizer desta, daquela ou da outra religião, mas que vivem uma vida na prática da caridade, sendo tolerantes, compassivos, amorosos, respeitando o próximo, afastando-se da cultura de ódio, semeando uma cultura de paz, procurando semear na sociedade o melhor de si, não as disputas, não aquela corrida frenética de um ser melhor do que o outro, passar por cima do outro, não, uma mentalidade colaborativa, uma mentalidade solidária. Ora, o que é que Paulo está dizendo para nós? Dentre fé, esperança e caridade, a caridade é a mais excelente, é a mais sublime. É a que deve nos mover em quaisquer experiências da vida que estejamos atravessando. Se eu estou na religião católica, evangélica, protestante, umbandista, espírita, budista, shintoísta, sei lá. Tantas escolas religiosas que há por aí, que nós temos para enriquecer as criaturas. Mas como agimos e vivenciamos isso? Aí, e estar dentro de uma religião e não fazer esforços para vivenciar. Não se trata de espírito iluminado do dia para a noite. Não, claro que não. Mas
estar dentro de uma religião e não esforçar-se por vivenciar a caridade. E não se tornar uma pessoa que vai se afastando da cultura do ódio, que se afasta da disseminação da mentira, que se afasta dos vícios que nos fazem mal, que se esforça para isso, para se afastar disso, que se esforça pela prática da cultura de paz, que se esforça por se tornar melhor a cada dia. Ora, de que adiantará estarmos dentro de uma religião e vivermos todo o contrário que aquela filosofia prega? Por exemplo, como eu posso dizer que sou cristão, seja eu espírita, ou protestante, ou católico, ou seja qual for, sou cristão, mas na minha vida eu vivencio a cultura do ódio, eu ataco as outras pessoas, eu massacro outros povos, eu falo que aquela pessoa, porque é diferente, diferente do estilo de vida que eu escolho para a minha vida, porque ela é diferente, ela deve ser aniquilada. Ora, tem certas posturas de vida que são incompatíveis com a criatura que diz ser cristã. Incompatíveis. A cultura do ódio é incompatível com o cristianismo. A disseminar mentiras é incompatível com o cristianismo. Porque isso é anticaridoso. Isso é totalmente o contrário da ação caridosa. Vamos lá lembrar o que os Espíritos nos dizem no Livro dos Espíritos. O que é a caridade conforme Jesus a entendia? Benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias. Perdão das ofensas. Mas não é perdão das ofensas só para quem eu gosto. Não. Não é indulgência para com as imperfeições alheias só para os meus. Não. Não tem essa ressalva. E aí Kardec ainda diz é que a caridade está ao alcance de todo mundo, do ignorante como do sábio, do rico como do pobre. E porque independente de qualquer crença particular. Vejam, Allan Kardec está dizendo, a caridade está ao alcance de todo mundo. Então não depende de eu abraçar a religião X ou Y para estar no caminho de progresso espiritual, porque a caridade, viver a caridade, está acessível a qualquer pessoa, em qualquer circunstância. Agora, nós podemos escolher a filosofia X, a religião Y, porque eu sinto que ela me torna alguém melhor. Porque eu sinto que dentro de mim há uma sintonia com aquelas propostas, porque eu vejo e acredito que aquilo faz sentido. Expressões da verdade nessa filosofia que eu escolho abraçar para a minha vida. Então, por exemplo, aqui escolhemos adentrar-nos pela doutrina espírita, porque lendo, estudando, conhecendo o ensino dos espíritos, a literatura espírita, as obras, entendemos, oh meu Deus, isso faz muito sentido. Oh, meu Deus, como isso completa o meu coração, como isso me ajuda a ser uma pessoa melhor, como isso me auxilia a entender a caridade e como eu preciso praticá-la, como isso me ajuda a entender a mim mesmo, o meu destino, a minha origem,
Por que estou aqui? Opa, esta experiência religiosa me ajuda a ser uma pessoa melhor. Bom, que ótimo se reconhecermos assim. Outros companheiros e companheiras reconhecerão em outros caminhos ou reconhecerão simplesmente pela prática da caridade, sem as expressões da religião. E aí Kardec diz assim: faz mais. Paulo faz mais. Define a verdadeira caridade. Mostra não só na beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Então, meus amigos e amigas, eis aqui Allan Kardec nesse capítulo, que é um capítulo magistral, central do Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele vai quebrar com essa ideia de que é a religião X que é a certa, a religião Y é a que vai dar a salvação. Se você não estiver aqui nesta religião, você está perdido. Não, Kardec diz assim, olha, é fora da caridade. Paulo já dizia, é não vivendo estes pressupostos aqui, amorosidade, solidariedade, fraternidade, procurar transformar o próprio coração. Por quê? Porque não fazendo isso, nós estamos nos afastando da real felicidade. Dessa felicidade imperecível, que não se corrói com o tempo, que não pode ser roubada, que não passa porque uma tempestade chegou em nossa vida. Não. Porque é uma felicidade construída em bases sólidas, por quem entendeu o objetivo da vida, o seu propósito de agir e viver com caridade. Meus amigos, ouçamos a recomendação de Paulo de Tarso. Ouçamos, leiamos sempre e releiamos o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo pelo ineditismo da época e que ainda hoje permanece inédito a nossa compreensão, a nossa real compreensão do que ele representa e deve ser para nós, como bússola, como grande guia para os nossos passos. Então, se nós muitas vezes nos decepcionamos com determinadas figuras religiosas, porque a sua conduta foi assim, foi assado, se nós nos decepcionamos com os companheiros e companheiras, se nos decepcionamos conosco mesmo, pelos nossos tropeços, lembremos, na prática da caridade, temos uma bússola condutora, temos um guia a nos conduzir a passos seguros na jornada evolutiva. Meus amigos e amigas, eu agradeço muito a atenção de todos. Nesse finalzinho de quinta-feira, deixo um grande abraço a todos os amigos do Vinha de Luz aí, a todos os amigos de Gravataí, e convido a todos para nós fazermos a nossa prece de encerramento, sempre deixando o convite para ler, reler esse capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, anotando lá no seu livro as suas impressões, os seus pensamentos, reflexões. Tá certo? Agradecemos a Deus a oportunidade da noite de hoje, a Jesus, nosso amigo e mestre, e rogamos aos benfeitores espirituais que nos amparem, nos inspirem, visitem os nossos lares nesse momento,
aí deixando vibrações de paz, esperança e fortalecendo em nós a boa vontade para viver a cada novo dia a caridade. Que assim seja. Meus amigos, um grande abraço. Até a próxima.